Olá! Se você ainda não me conhece, meu nome é Renata Cabral, sou nutricionista comportamental. E hoje eu quero trazer um assunto aqui para vocês que é sobre aprender a dizer não. Porque 99,9% das minhas clientes, das minhas alunas, têm dificuldade para falar não, né? E é uma palavra tão curta, uma palavra que quando a gente é criança a gente fala tão bem, né? Ah, vai tomar banho? Não. Quero é comer? Não. A criança, ela sempre tem um não pronto para responder. O problema é que ao longo da vida, ao longo do tempo, a gente vai perdendo essa capacidade de dizer não, porque a gente se coloca numa posição de querer agradar o outro, de não querer atrapalhar a vida do outro. A gente se preocupa o tempo todo com o que o outro está pensando da gente, com o que o outro está esperando da gente, com o que o outro colocou de expectativa na gente. Então, a gente precisa começar a voltar um pouco mais para a gente e perceber quais são as nossas questões, quais são as nossas necessidades. Mas, Renato, o que isso tem a ver com nutrição, com alimentação, com saúde? Tudo. Tem tudo a ver. Porque quando a gente não consegue falar não, a gente não fala não para o que o outro pede, a gente também não consegue falar não para os nossos impulsos, a gente não consegue falar não para aquilo que a gente não precisa naquele momento, a gente acaba sempre se rendendo, a gente acaba sempre dizendo sim, mesmo que aquele sim não faça o menor sentido, né? Quando a gente também fala muito sim para os outros, a gente gasta o nosso tempo fazendo coisas que são importantes para os outros. E aí a gente deixa de fazer aquilo que é importante pra gente. Então, muitas vezes as pessoas falam assim pra mim: "Ah, Renata, eu não tenho tempo. Não tenho tempo, minha vida é corrida, eu vivo ali o tempo todo, não tenho um minuto, eu queria que meu dia tivesse 30 horas". Só que a hora que eu peço para fazer uma análise do tempo, né, do quanto se gasta naquele dia, eu quero que escreve. Faz esse exercício você também. Escreve aí no seu dia, faz um diário, tudo que você tá fazendo no seu dia. Eu tenho certeza que pelo menos 60% do tempo você está fazendo coisas que são importantes para os outros e que não são importantes para você. Então existe um diagrama, né, que eu aplico nos processos individuais, mas que faz muito sentido, eu vou trazer para vocês. Quando eu faço esse teste, né, esse diagrama de percentual de gasto de tempo, a gente tem três opções. A gente tem três coisas que fazem a gente gastar nosso tempo no nosso dia. A primeira delas é o que é importante. O que é importante? Importante é aquilo que é importante para você, né? O que é importante para mim? Importante para mim é eu treinar de manhã. Importante para mim é eu me planejar para minha alimentação, é eu ter um tempo para ir no supermercado para comprar as coisas para eu ter em casa e fazer a minha alimentação planejada. Importante para mim é eu estar aqui, né, orientada no meu trabalho, gravando conteúdo para vocês, trazendo informação. Isso é importante para mim, né? Então, o que é importante para você? Quanto tempo do seu dia você está gastando com aquilo que é importante para você? E para descobrir o que é importante para você, você precisa olhar para você mesma. Você precisa entender o que realmente é importante, né? É uma pausa de reflexão. Segunda opção, segunda coisa que a gente gasta nosso tempo é o que é urgente. O que é urgente? Bom, primeiro, as urgências aparecem, né? Às vezes fora do nosso controle, acontece alguma coisa que é urgente e a gente precisa resolver naquele momento. Ou então, o que é importante, que você procrastinou, que você não quis olhar, que você deixou para amanhã, e aí esse importante também vira urgente. E aí que entra a questão. Porque a gente precisa ter espaços no nosso dia, espaços na nossa agenda, pra gente gastar tempo com o que é urgente. Por quê? Urgente nem sempre é sinal de vida, a gente não tá esperando. Então a gente precisa ter um espaço ali para fazer aquilo que precisa ser urgente. Mas também a gente é responsável por muitas coisas que se tornam urgentes na nossa vida porque a gente não olhou para quando elas eram importantes. Então, um exemplo, na saúde. Eu nunca fiz exercício físico, eu mal cuidava da minha alimentação e hoje eu tenho uma doença. Ou seja, fazer exercício físico e olhar para a alimentação se tornou urgente. Mas você poderia ter feito quando era importante e ter evitado essa urgência. E a terceira coisa com que a gente gasta nosso tempo é o que é circunstancial. O que é circunstancial? O que é importante para o outro, mas não é importante para você, né? A gente precisa fazer coisas para os outros? Com certeza.
mas a gente precisa fazer para os outros quando a gente tem tempo. Então, supondo que você organizou o seu dia para fazer as suas tarefas importantes, colocou espaços ali para você fazer o que se tornou urgente ou que apareceu de última hora. E aí nada aconteceu. Seu dia foi tranquilo, nenhuma urgência apareceu, sobrou tempo lá do urgente na sua agenda. Aí você vai fazer aquilo que outra pessoa te pediu. A gente precisa aprender a falar não. Precisa aprender a falar não, tá? Tem uma leitura que eu gosto muito, que se chama A Coragem de Não Agradar. Então eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro, que fala justamente sobre isso, né? O quanto a gente pode ter coragem de não agradar o outro. Então, às vezes a gente fala não, a gente acha que não vai agradar o outro, mas a gente tem coragem de fazer isso. A gente precisa ter coragem, mesmo porque isso que você acha que o outro vai pensar de você, não necessariamente ele vai pensar, isso está só na sua cabeça. Então, às vezes a gente fala não, achando que outra pessoa vai achar ruim, e outra pessoa nem se ligou, nem se preocupa, né? Então, usem esse vídeo para fazer uma reflexão sobre a vida de vocês, sobre o que está acontecendo. Aprendam a falar não. Como fazer isso? Aí vem a chave, né? Todo mundo fala, Renato, como que eu vou aprender a falar não? Como que eu vou falar não? Com pequenas coisas do dia a dia. Então, algo que você acha que a pessoa que você vai falar não vai ficar tão chateada assim se você disser não, e você experimenta e fala não. Quando você fala não, percebe como você se sente, percebe a reação da outra pessoa. E a outra dica que eu dou para vocês é não dê a resposta na hora. Isso é fundamental. Não dê uma resposta na hora. Então, a pessoa te pediu alguma coisa, fala assim, olha, tá tocando o telefone aqui, eu vou atender meu telefone e eu já te falo. Use uma pausa de uns 5 minutinhos, 10 minutos para você fazer uma análise mais consciente sobre aquilo que a pessoa te pediu, e aí sim você vai responder. Porque muitas vezes a gente diz sim na impulsividade, né, por um impulso, e depois a gente se arrepende de ter dito sim e a gente é obrigado a fazer, né? Então, não dê a resposta na hora. Fala assim, fulano, eu já te ligo. Peraí, deixa eu ver um negocinho aqui, eu já te respondo. Faz uma pausa dramática de 5 minutos, 10 minutos, para a poeira baixar e você conseguir pensar melhor. Quando você aprende a dizer não, você também ajuda a sua força de vontade. Você melhora o dizer não para as recompensas imediatas, para as coisas que te sabotam, né? Então, exercitem o não, é o recado do vídeo de hoje, tá bom? Um beijo e até o próximo.